Aí, pessoal, tá gravando então? Bom dia a todos novamente, né? Estamos aí no nosso encontro de prática do quinto semestre, do dia 4 de março de 2023. E o nosso objetivo hoje é trabalhar com as defesas do réu, né? A gente vai fazer uma peça referente aí às defesas do réu. Pessoal, mas antes de adentrar, né, a peça propriamente dita, eu costumo fazer um apanhado geral aí, teórico, sobre, né, a peça que a gente vai trabalhar. E a gente vai trabalhar com as defesas do réu. Então, é importante a gente ter em mente quais são as possíveis defesas do réu, né? Quais são as possíveis defesas do réu. Então, o autor entrou com uma ação, o juiz determinou a citação do réu e o réu foi citado, né, do processo para ele se manifestar aí no processo. E aí, então, ele pode fazer a sua defesa. Bom, ele não é obrigado a fazer a defesa, né? Ele não é obrigado a fazer uma defesa. Mas a gente sabe que se o réu citado não fizer a defesa, ele será considerado revel no processo e ele terá aí contra ele a chamada confissão ficta. Confissão ficta. O que é isso, gente? Se o réu ele é citado e ele não se manifesta no processo, o juiz decreta a revelia do réu. O réu se torna revel. E isso significa que o processo vai andar, o processo vai tramitar normalmente, e o réu ele não vai ser intimado dos atos processuais futuros. Então, tudo que acontecer no processo, o réu não vai ser mais intimado desses atos. Ou seja, ele não vai ficar sabendo desses atos. Não, pelo menos, pelo processo. Pode ser que ele até fique sabendo se ele quiser de fora acompanhar o processo, né, se ele quiser ficar observando o processo, mas pelo processo em si, o réu não vai ser mais cientificado dos atos processuais. E aí, então, o processo vai seguir à mercê do réu, né? À mercê do réu. E um termo sinônimo é a revelia do réu, ou seja, independente do réu. Né? Veja que isso é muito ruim, né? Porque o processo vai seguindo, os atos vão sendo praticados, o réu não vai ficando sabendo, e aí ele vai perdendo a sua oportunidade de defesa. Né? E aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas isso não viola a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal? E a resposta é não. Por que não? Porque o réu foi citado. O réu foi citado. E foi o réu que, apesar de ter sido citado, ele que não se manifestou. Então, na verdade, a culpa é dele, réu. É diferente se o réu não tivesse sido citado. Aí sim, se o réu não tiver sido citado ou a citação não foi válida, por exemplo, foi numa pessoa diferente da pessoa do réu, aí a citação ou não existindo ou sendo inválida, se o juiz decreta a revelia do réu, aí sim viola, né, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Né? Então, pressuposto para que o juiz possa, de fato, decretar a revelia e tocar o processo, é que tenha, sim, havido citação válida. O réu foi citado na pessoa do réu e não se manifestou, vai ser decretada a revelia. E além da decretação da revelia, que é essa tocada de processo independente do réu, é possível ter uma segunda consequência quando o réu ele é citado validamente e ele não se manifesta no processo, que é a chamada confissão ficta. Confissão ficta. O que é a confissão ficta? Confissão ficta é se o réu não, ou se o réu foi citado e não se manifestou, é porque ele concordou com aquilo que o autor falou. Ele está de acordo com aquilo que o autor falou. E se o réu está de acordo com o que o autor falou, é como se ele estivesse confessando aqueles fatos. Por isso, confissão ficta. Não que ele tenha de fato confessado, expresso que ele concorda e tal, mas ele ficou quieto. Então, por ele ficar quieto, presume-se que ele concordou. Daí o nome confissão ficta. Não é algo expresso, é algo fictício, porque ele não confessou de fato, mas presume-se que ele tenha confessado. E o problema, gente, disso é que o juiz, então, vai considerar verdadeiro o que o autor falou.
né? A confissão ficta do réu gera presunção de veracidade do que o autor falou. E se o juiz considerar verdadeiro o que o autor falou, a chance do autor ganhar é muito grande, porque o juiz está presumindo verdadeiro o que o autor falou, está dando razão para o autor. Né? Então veja que, né, se o réu ele é citado e ele não se manifesta, tem revelia, que é muito ruim, e tem confissão ficta, que vai presumir verdadeiro as alegações do autor, e provavelmente o autor vai ganhar a ação aí. Donizete, você quer falar alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, vamos continuar. Bom, agora um detalhe importante, olha só. A revelia, ela é um efeito automático da não manifestação do réu. Se o réu é citado e ele não se manifesta, o juiz automaticamente decreta a revelia e vai tocar o processo independente do réu. Então, a revelia é um efeito automático da não manifestação do réu. Agora, a confissão ficta, ela não é automática. O juiz pode considerar verdadeiros os fatos do autor ou não. A confissão ficta não é automática. E por que não? Porque o juiz ele vai fazer uma análise dos próprios fatos do autor. Donizete, tudo que vem no processo vem depois da petição inicial, né? Porque a petição inicial, como o nome já diz, é a petição inicial, né? Então, não tem processo antes da petição inicial. Se a gente está dizendo que já existe processo, já houve a petição inicial. Então, em que fase do processo nós estamos aqui? Eu volto a dizer, né? Eu já comentei isso. O autor fez a petição inicial, o juiz recebeu a petição inicial e o juiz determinou a citação do réu. Né? A gente está na fase da citação do réu. Essa é a fase do processo. Né? Então, já houve petição inicial, o juiz já recebeu a petição inicial e o juiz já determinou a citação do réu. O réu foi citado, né? Então, a gente está na fase de citação aí. Né? Então, já houve sim petição inicial, a petição inicial já foi até recebida, e a gente está na fase da citação do réu. Por que a gente está nessa fase? Porque a nossa peça prática, né, são as defesas do réu. E o réu só vai se defender se ele tiver sido citado e voltando se o autor tivesse entrado com a ação. Né? Então, só faz sentido pensar em defesa do réu depois da petição inicial, depois da citação do réu. Né? Então, sim, já teve petição, já teve despacho, já teve citação, o réu já foi citado. Bom, aí o réu foi citado e ele não se manifestou. A revelia é um efeito automático. O juiz decreta e toca o processo. A confissão ficta, ela não é automática. Por que ela não é automática? Porque o juiz vai ter que fazer uma análise das alegações do próprio autor. Né? Ele vai ter que fazer uma análise das alegações do próprio autor. Se o autor falou algo absurdo, ainda que o réu não tenha se manifestado, não tenha contrariado, o que o autor falou não deixou de ser absurdo. E o juiz não vai poder passar pano por cima de uma alegação que é absurda. O juiz não vai poder considerar verdadeira uma alegação que é absurda. E aí, então, em razão da própria alegação do autor que é absurda, ainda que o réu não tenha se contrariado a ela, o juiz não vai poder presumir verdadeira essa alegação. Por exemplo, eu entro com uma ação de cobrança contra o coitado do Donizete aí. Sabe por quê? Porque eu vendi para o Donizete terrenos na Lua, né? Terrenos na Lua. E o Donizete não me pagou os terrenos na Lua que eu vendi para ele. E aí eu faço a petição inicial, cobrando, né, esses valores da venda de terrenos na Lua. O juiz recebe a minha petição inicial e o juiz determina a citação do réu, né, que é o Donizete. E o Donizete pega aquela citação, a citação ocorreu na pessoa do Donizete, mas ele olha e fala, isso é tão absurdo que eu não vou nem perder meu tempo me defendendo disso aqui. Isso aqui não faz sentido nenhum. E ele, então, não se defende. O juiz vai decretar a revelia do Donizete? Vai. Sim.
Mas é absurdo a alegação. Não tem problema, porque a revelia é um efeito automático da falta de citação. Então, a revelia vai ter. Agora, o juiz vai poder considerar verdadeiros os fatos que eu, autor, aleguei cobrando terrenos na Lua? Não. Por que não? Ainda que o réu não tenha se defendido. Porque a alegação de cobrança de terreno na Lua é absurda. Não tem nexo, não tem razoabilidade, não tem correspondência com a realidade fática. É uma mentira lavada, né? E por conta disso, o juiz não vai considerar verdadeiro esses fatos. Ele decreta a revelia, mas não a confissão ficta, né? Ele não presume verdadeiros fatos alegados pelo autor. Agora, se não é cobrança de terreno na Lua, né? Por exemplo, aí, né, eu estou cobrando do Donizete honorários advocatícios, né? Eu tive a honra de ser contratado pelo Donizete para prestar serviços advocatícios, atuar como advogado do Donizete, né? Isso me honra muito, me deixa muito feliz. E eu atuei como advogado num outro processo, né? E o Donizete, olha só, não me pagou os honorários aí, né? E aí eu entro com uma ação, né, cobrando esses honorários do Donizete. Se eu tiver contrato de honorários, eu vou entrar com execução, né? Eu vou entrar com execução. Se eu não tiver contrato de honorários, eu vou entrar com uma ação, né, de cobrança de honorários ou até de arbitramento de honorários aí contra o Donizete. Faço a petição inicial, distribuo a petição inicial, o juiz recebe a petição inicial e o juiz determina a citação, né, do Donizete aí. E aí o Donizete olha, né, o Donizete é citado, recebe a citação, ele olha e fala, vou ficar quieto aqui, né? Não vou me defender aí. Ou ele está sem dinheiro para contratar um outro advogado e não faz a defesa. Então, ele não se manifesta no processo. Ele não se defende no processo. Ele foi citado e ele não se manifesta no processo. O juiz vai decretar a revelia do Donizete? Vai. Porque é um efeito automático, né, da falta de manifestação do réu. E o processo vai seguir à mercê do Donizete. O Donizete não vai ficar sabendo mais nada, não vai ser intimado de mais nada do processo aí. E, além da revelia, o juiz vai decretar a confissão ficta nesse caso? Sim, sim. Por que sim? Porque o que eu, autor, estou dizendo é lógico, tem respaldo na realidade fática, é verossímil, é crível. Por quê? Eu, Rodrigo, sou advogado. Eu, Rodrigo, juntei até um processo, uma procuração que o Donizete me passou, o que significa que eu fui contratado pelo Donizete. Eu, Rodrigo, juntei o processo que eu atuei como advogado em nome do Donizete. E o Donizete, então, ele é citado e ele não se manifesta. É porque aqueles fatos que são lógicos, são verossímeis, provavelmente são verdadeiros. Né? Porque se não fossem verdadeiros, ele teria impugnado, ele teria se defendido aí. E aí o juiz vai considerar esses fatos que eu aleguei verdadeiros e vai opor esses fatos contra o Donizete. Na prática, o que isso vai gerar no processo? Se os fatos alegados pelo autor são considerados verdadeiros, não precisa produzir mais prova, porque já tem fatos verdadeiros no processo. Então, o juiz ele vai dispensar a produção de prova nesse caso, não vai precisar juntar documento, não vai precisar fazer perícia, não vai precisar ouvir testemunha, por exemplo, que tenha visto o Donizete me contratando ou eu atuando como advogado do Donizete. Nada disso, não vai precisar de prova, porque os fatos alegados pelo autor já são verdadeiros. É como se eles já tivessem sido provados aí, né? E aí o juiz, então, vai sentenciar o processo, né, sem produção de prova nenhuma, porque os fatos foram considerados verdadeiros, e provavelmente vai dar ganho de causa para o autor. Né? E como que chama o termo de dar causa para o autor? Chama julgar a ação procedente. O juiz vai julgar a ação procedente. E coitado do Donizete, vai perder a ação e vai ser condenado a pagar os honorários advocatícios, né, para o autor aí. Né? Então, veja, tudo isso que a gente está falando é para mostrar a importância para vocês da defesa do réu. A defesa do réu é muito importante, ele precisa sim se manifestar, ele precisa sim se defender, porque se ele não se defende,
automaticamente ele vai ser rével e ele pode sim ter confissão ficta, e aí não vai nem ter produção de prova e o juiz vai julgar a ação contra esse coitado desse réu, né? Então, é muito importante, sim, a manifestação e a defesa do réu. Gente, hoje, com o CPC de 2015, qual que é o prazo para o réu se manifestar no processo? E eu gosto de frisar que a data, né, que o ano do CPC é de 2015, porque o prazo padrão do CPC de 2015 é 15 dias, né? Então, praticamente tudo aí de prazo no processo civil, com o Código de Processo Civil 2015, é 15 dias. Tem exceção? Tem exceção. Mas a exceção é rara, né? Como deve ser mesmo, né? A exceção é para ser algo raro, né? Então, se a gente não souber o prazo, se a gente precisar chutar um prazo no CPC de 2015, a gente chuta 15 dias, porque o prazo padrão do CPC de 2015 é 15 dias. No caso aqui, o réu foi citado e ele quer se defender. As defesas do réu têm que ser feitas no prazo de 15 dias. 15 dias úteis. É importante aí, 15 dias úteis. Então, não conta final de semana, não conta feriado desses 15 dias aí. Então, é um prazo razoável, né? É um prazo até bastante longo aí para poder se manifestar e fazer as suas defesas. Então, todas as defesas que a gente vai falar aqui, prazo de 15 dias. E quais são as defesas? Gente, existem 3 defesas. Existem 3 defesas. O detalhe é que, com o CPC de 2015, essas 3 defesas, elas são feitas na mesma peça, na mesma petição. Antes do CPC de 2015, lá no CPC anterior aí, no CPC de 73, né, da época aí do professor Gilbertinho, né, apesar de que o professor Gilbertinho é do código ainda anterior, né, do código de 32, né, mas, enfim, né, deve ter atuado mais tempo no de 73, né. Então, vamos falar do 73. 73, essas 3 defesas, elas eram em peças separadas. Então, a gente tinha que fazer uma peça para uma defesa, uma peça para outra defesa e uma peça para outra defesa. Cada uma era uma peça. Aí. Eu não tenho como aumentar o valor, o microfone aqui, Donizete. Você não consegue aumentar o seu áudio aí? O microfone, ele não tem esse tipo de regulagem, ele já pega o máximo. Estou olhando aqui, mas o microfone ele não tem controle, ele já está na sensibilidade máxima dele, né? Não tenho mesmo como aumentar, ele já está na sensibilidade máxima. Aí, se puder tentar aumentar o seu áudio, beleza, então vamos seguir. Olha só, então lá no CPC de 73, a gente tinha 3 peças diferentes, não falei quais são ainda, vou falar depois, né? Mas eram peças separadas aí. Veio o CPC de 2015, e o CPC de 2015 pegou essas peças que eram separadas e juntou tudo numa peça só, né? E com isso facilitou. Porque em vez da gente fazer 3 peças, 3 petições diferentes, a gente faz uma petição só. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então foi uma facilitação que o CPC de 2015 deu, reunindo todas as peças de defesa numa única peça, que o CPC chamou de contestação. Contestação. Então, hoje, né, a única peça de defesa que a gente tem é a contestação. E aquelas 3 peças anteriores, elas foram tudo agrupadas dentro da contestação. Então, o que era 3 virou uma super contestação. Eu costumo brincar que houve uma super contestação, uma hipertrofia, né? Não muscular, mas uma hipertrofia da contestação. A contestação ficou super, ficou maior, mas é uma peça só. Então, na prática, facilitou aí. E, como essas 3 peças de defesa foram inseridas dentro da contestação, na verdade, a gente passou a ter capítulos dentro da
contestação. Essas peças, que antes eram autônomas, elas passaram a ser capítulos dentro aí da contestação. E aí agora a gente pode falar, né? Agora a gente pode falar. Olha só, a primeira peça de defesa, que agora é um capítulo, que é o primeiro capítulo da contestação, eram as exceções. Eram as exceções. E a gente, então, joga para a nossa contestação, para a nossa super contestação, como primeiro capítulo. Só que a gente ainda não usa o termo exceção, né? A gente usa um termo ainda mais geral. A gente usa o termo preliminares de contestação. Preliminares de contestação, né? Então, a antiga exceção se transformou em preliminar de contestação. E o que a gente alega na preliminar de contestação? A gente alega tudo aquilo que o juiz deve analisar antes dele, juiz, analisar o mérito da causa, antes dele analisar os pedidos finais da causa. Por exemplo, são preliminares de contestação. A incompetência do juiz, né? E pelo amor de Deus, incompetência é termo técnico. Se a gente fala que o juiz é incompetente, não é que ele é um mau juiz, é que ele não tem competência, ele não tem poderes para atuar naquele caso, né? Então, pelo amor de Deus, né? Não é um termo pejorativo. Você pode falar que o juiz é incompetente. Você não está xingando o juiz, né? Você não está falando que ele é um mau juiz. Você está falando que ele não tem poderes para atuar naquele caso. E que poder que é? É a jurisdição, é o poder da jurisdição. Está dizendo que ele não tem jurisdição para atuar naquele caso aí, né? Então, primeiro é a incompetência do juiz. E veja que a incompetência, ela é uma preliminar, porque se o juiz for incompetente, ele não pode julgar o mérito. Então, além de ser preliminar porque vem antes, a incompetência do juiz é até uma questão prejudicial ao mérito. Porque se o juiz é incompetente, ele fica prejudicado de julgar o mérito, ele fica impedido de julgar o mérito, né? Então é uma preliminar. Outra complementa como incompetente de matéria o território ou citar incompetente. Você tem razão. Se você tem uma incompetência material, você vai falar que a incompetência é material. Se você tem uma incompetência territorial, você vai falar que a incompetência é territorial, né? Agora, normalmente, quando está nesse ponto, não é incompetente material. Por quê? Porque a incompetência material, ela é uma incompetência absoluta. E como absoluta, o juiz pode conhecer de ofício. Então, na verdade, quando você entra com uma petição errada, no sentido de mandar para um juiz materialmente incompetente, o juiz nem vai receber aquela petição inicial. Ele já vai extinguir de cara o processo sem julgamento de mérito, porque a incompetência material é absoluta e ele pode conhecer de ofício. O juiz só vai tocar o processo, né, se ele for materialmente competente, né? E aí, quando chega nessa fase, portanto, o que resta para o réu alegar é a incompetência territorial. Porque a incompetência territorial, ela é uma incompetência relativa, né? E pela súmula 33 do STJ, o juiz ele não pode conhecer de ofício a incompetência territorial. Ele tem que esperar o réu alegar a incompetência territorial para poder, então, reconhecer que ele é territorialmente incompetente e aí sim remeter os autos, né? Então, na verdade, pode ser ambas, tanto a material, né, quanto a territorial. Mas na prática, a material, se houvesse incompetência material, o juiz já teria cortado pela raiz, né, e teria extinto o processo. Então, quando chega a esse ponto aqui, normalmente o que sobra para a gente, advogado do réu, alegar é incompetência. Você pode alegar também incompetência material aí, não tem problema nenhum, né? Ou até deve alegar incompetência material, né? Mas difícil passar, né? Por quê? Porque a competência material ela é muito óbvia, né? A competência material ela é muito óbvia. Por que muito óbvia? Porque ela dá a competência das justiças aí. Então, um exemplo clássico de competência material é um processo trabalhista, que deveria, portanto, tramitar na Justiça do Trabalho, e o autor
entrou na Justiça Comum Estadual, incompetência material, né? E fica óbvio, porque a natureza da demanda é diversa, né? Então, a competência material é muito fácil de perceber. Claro que tem sim algumas zonas cinzentas, né? Tem sim algumas zonas cinzentas, né? Mas na grande maioria dos casos é realmente algo bastante óbvio. Então, normalmente o que a gente alega em exceção, em preliminar de exceção de incompetência, é a competência territorial. E para a gente finalizar, e se a gente não alegar? Se a gente não alegar, a incompetência material, ela vai gerar nulidade absoluta do processo. Então, se a gente não alegar e continuar, o processo é nulo, né? Porque não tem como um juiz trabalhista julgar o processo estadual e vice-versa. Então, o processo vai ser nulo. Agora, se a gente não alegar a incompetência territorial, ocorre um fenômeno processual chamado prorrogação de competência ou de jurisdição. Prorrogação de competência ou jurisdição. Ou seja, aquele juiz que não era territorialmente competente, como ele não pode conhecer de ofício a incompetência territorial, e como o réu também não alegou, não pode alegar mais, e aquele juiz, portanto, que era territorialmente incompetente, como ninguém alegou, e ele não pode conhecer de ofício, se torna competente. Se torna competente. Ou seja, prorroga-se, né, a competência territorial dele. Como se tivesse aceito. Não é um aceite, né, porque o juiz não pode. Né? Você só pode falar em aceite se você tiver a opção de recusa. Né? O juiz não tem, porque ele não pode conhecer de ofício. Né? Então, é a parte que não quis alegar a competência territorial, então o juiz ficou de mãos atadas, no fundo. Né? Se a parte alegar, aí a incompetência territorial, aí o processo vai seguir. Sim, por parte do réu, sim. Por parte do réu é um aceite. Né? Ele não quis alegar, ele aceitou aquele juiz, aquele território, aquela comarca, aquela circunscrição judiciária. Sim, por parte do réu é um aceite. Né? Ele optou em não alegar. Bom, que mais, gente? A gente pode alegar como preliminar de contestação. Né? A gente pode alegar como preliminar de contestação a suspeição ou impedimento do juiz. Né? Suspeição ou impedimento do juiz. Eu não vou aqui diferenciar o que é suspeição, o que é impedimento, porque isso demanda um tempo que a gente não tem. Né? Isso aí é para a matéria de aulas teóricas. Né? Mas, resumindo, a suspeição e o impedimento, eles fazem com que um juiz que seja, assim, competente, seja materialmente, seja territorialmente, portanto, juiz natural da causa, não possa atuar naquele caso em concreto. Ele é competente, ele é o juiz natural da causa, mas ele não pode atuar naquele caso específico. Né? E aí ele tem que sair, ele sai, e entra no lugar dele o seu substituto legal. É a lei que define, né? Na verdade, a lei de organização judiciária dos tribunais, né, de cada um dos tribunais, que vai definir um substituto legal para ele aí, né? Porque ele não pode atuar naquele caso. Impedimento, porque ele provavelmente já atuou naquele caso, ou quando ele era advogado, ou quando ele era membro do Ministério Público, ou como ele era servidor, ou quando ele era perito, ele já atuou naquele caso de alguma forma, e aí ele está impedido de atuar como juiz, ou porque, no caso de suspeição, ele tem algum tipo de contato com as partes, né? Ou ele é amigo das partes, ou ele é inimigo das partes, né? E por isso ele não vai poder atuar naquele caso. O momento de alegar é preliminar de contestação aí, né? A alegação de impedimento ou suspeição do juiz. Pessoal, e para a gente, né, finalizar, é um resumo, né, porque não é uma aula teórica, é uma aula de prática. Que mais que a gente costuma alegar em preliminar de contestação? Questões relacionadas às condições da ação e aos pressupostos processuais. Né? A gente alega na preliminar de contestação questões referentes aí às condições da ação e aos pressupostos processuais. Exemplo de condições da ação. A gente pode alegar que a parte autora é ilegítima para mover aquela ação. Ou então que nós,
que apesar de termos sido colocados como réu, somos ilegítimos para dentro daquela ação. A gente não tem nada a ver com aquilo, né? Então a gente alega ilegitimidade de parte, ou do autor, ele não poderia ter movido a ação, ou do réu, ele não poderia ter movido contra eu, réu, aí, essa ação. Isso é ilegitimidade de parte. A gente pode alegar também, por exemplo, falta de interesse processual, né? O interesse processual também é uma condição da ação. A gente pode alegar aí também falta de interesse processual, falar, olha, o autor não tem interesse de mover essa ação, né? O que ele está alegando aí que ele foi prejudicado, ele não foi, né? Então ele não tem interesse de mover essa ação aí. Ou faltou ao autor ter uma conduta prévia, por exemplo, solicitar um documento, ou, por exemplo, fazer um procedimento administrativo aí prévio, né, para dar entrada na ação. Isso é uma alegação de falta de interesse, né? E também a gente pode alegar aí falta de pressuposto processual, né? Falta de pressuposto processual. O que é a falta de pressuposto processual? A falta de ocorrência de um fato dentro do processo que justifica a existência do próprio processo. Por exemplo, a gente vai entrar com uma ação revisional de contrato. Para que a gente possa entrar com uma ação revisional de contrato, a gente tem que ter o contrato para revisar. Senão, não tem o que. Contrato, falta pressuposto processual. Não tem como entrar com uma revisional de contrato sem ter o contrato. Outro exemplo, aí, a gente vai entrar com uma ação de divórcio. E para ter ação de divórcio, tem que ter prévio casamento, né? E para provar o prévio casamento, tem que ter certidão de casamento. E aí a gente entra com a ação de divórcio e as pessoas não são casadas, né? Elas têm, no máximo, uma união estável aí. Não tem pressuposto processual para o divórcio, não são casadas. Ou até as pessoas são casadas, mas a gente não junta certidão de casamento. Não tem como fazer divórcio sem provar o prévio casamento. E aí, se não tem certidão de casamento, falta pressuposto processual. A gente pode alegar, então, né, a falta de pressuposto processual como preliminar de contestação. Gente, se a gente alegar falta de condição da ação ou falta de pressuposto processual, a gente vai dizer que o autor é carente de ação. Ele não tem direito de ação, ele é carente de ação. Essa é a famosa carência de ação. Ele é carente, ele não tem direito de ação. E se ele é carente de ação, se ele não tem direito de ação, aquele processo não poderia existir. E aí, o que o juiz faz? Diante de uma alegação de falta de condições da ação, ou falta de pressupostos processuais, portanto, uma alegação de carência de ação, se o juiz verificar que aquilo de fato ocorreu, o juiz vai extinguir o processo sem julgamento de mérito. Ele vai extinguir o processo sem julgamento de mérito. Por que sem julgamento de mérito? Porque não tem direito de ação. E se não tem direito de ação, não pode ter processo. Se não pode ter processo, nem pode julgar um mérito. Então, ele tem que extinguir sem julgamento de mérito. Essas são as preliminares de contestação. Né? São questões, portanto, prévias e até prejudiciais que impedem, portanto, a análise do mérito. Gente, essa é a primeira defesa que o réu tem. Essa é a primeira defesa que o réu tem. Essas defesas de preliminares que a gente comentou são chamadas de defesas indiretas. Né? As defesas de preliminares, elas são chamadas de defesas indiretas. Por que defesas indiretas? Porque elas não se referem diretamente aos fatos, aos pedidos, ela não se refere ao mérito. Ela vem antes do mérito. E ela se refere, na verdade, ao processo. E veja que, se colar uma defesa preliminar, extingue o processo. E se extinguir o processo, indiretamente acaba com o mérito também, né? Porque não tem como julgar o mérito se o processo foi extinto. Então, como elas atacam, como as preliminares atacam o processo e derrubam o processo, e aí indiretamente impede o julgamento de mérito, as defesas preliminares, elas são chamadas de defesas indiretas. Elas se referem ao processo, impedindo o processo e, consequentemente, de forma indireta, impedindo o julgamento de mérito. Bom,
Pessoal, terminamos a primeira defesa, né? Terminamos a primeira defesa aí, que são as preliminares. E agora a gente pode passar para o segundo tipo de defesa, que a gente chama de contestação propriamente dita, né? A contestação propriamente dita. Por que contestação propriamente dita? Porque aqui, na contestação propriamente dita, que é o capítulo 2 da contestação, a gente vai atacar as alegações de mérito do autor. A gente vai atacar os fatos e os direitos alegados pelo autor. A gente vai se contrapor, a gente vai impugnar os fatos e direitos alegados pelo autor. Essas defesas em contestação propriamente dita, elas são chamadas de defesas diretas. São as defesas diretas. Por que defesas diretas? Porque elas se relacionam diretamente aos fatos, ao direito, aos pedidos. Ela se refere diretamente ao mérito da causa. Por isso, defesas de mérito. Aí. Essas são bastante trabalhosas de se fazer. Por quê? Porque a gente tem que impugnar todos os fatos, todos os direitos, todas as alegações do autor. E veja que, quando a gente fala de todas, são todas mesmo, e uma a uma das alegações do autor. O réu é obrigado a impugnar uma a uma as alegações do autor. Sabe por quê? Porque se ele esquecer de impugnar uma, isso gera confissão ficta, que a gente já trabalhou aqui. Ou seja, aquilo que foi alegado pelo autor, ainda que o réu tenha contestado, mas o réu não tenha impugnado expressamente, especificamente, vai ser considerado verdadeiro. Então, o autor fala A, o réu tem que falar, não é A, é B. O autor fala C, o réu tem que falar, não é C, é D. O autor fala é E, o réu tem que falar, não é E, é F. O autor fala é G, o réu fica quieto. O que vai ser? G. Vai ser G. Vai presumir verdadeiro aquilo que o autor falou, né? E é por isso, gente, que nesse ponto das defesas de mérito, das defesas diretas de mérito, é muito difícil a gente, advogado do réu, conseguir contestar, ou fazer uma contestação, pelo menos, né? Ou fazer uma contestação. Por quê? Porque é extremamente trabalhoso à medida que a gente tem que impugnar alegação por alegação. Né? Então, a contestação acaba ficando bastante grande, né? Porque a gente tem que impugnar alegação por alegação. Sob pena de confissão ficta, sob pena de que o que o autor alegar e o réu não impugnar, ser considerado verdadeiro. E essa obrigação que o advogado do réu tem de impugnar fato por fato, direito por direito, da petição inicial, a gente chama de, vou escrever aí no chat, que é muito importante, a gente chama de ônus da impugnação específica, né? O ônus da impugnação específica, né? Por que ônus? Porque é dever. Por que impugnação? Porque é contrapor aos fatos. E por que específica? Porque tem que ser fato por fato, direito por direito, né? Bastante complicado de se fazer, portanto, né? É o ônus da impugnação específica aí. É isso que torna a contestação uma das peças mais difíceis de se fazer na prática, né? Por conta do ônus da impugnação específica. Bom, terminamos aí a segunda parte da contestação, que são as defesas, né, de mérito, né? A defesa de mérito propriamente dito. E a gente pode comentar, e essa é a última coisa teórica que eu queria falar para vocês, da terceira parte da contestação, da terceira possível defesa dentro de uma contestação, que é a reconvenção. A reconvenção. Terceira defesa possível é a reconvenção. E quem explica para a gente o que é uma reconvenção é um famoso ditado, que todo mundo conhece. Nem é jurídico, mas é perfeito para explicar uma reconvenção. Que ditado que é esse? A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. A reconvenção, ela é uma defesa? É. Mas ela é exercida na forma de um contra-ataque do réu
contra o autor. A reconvenção, ela é um contra-ataque do réu contra o autor. E vai funcionar assim, gente, ó. Na ação, o autor faz uma petição inicial contra o réu. Na contestação, que tem um capítulo chamado reconvenção, o réu faz pedido contra o autor, né? Então, na ação é autor contra réu, na reconvenção é réu contra autor. E a reconvenção, ela é feita como um terceiro capítulo dentro da própria contestação. Gente, para dar um exemplo disso, olha só, 2 carros estavam transitando na rua, e eles acabam batendo e causando danos em ambos os casos. O motorista de um dos carros entra com uma ação pedindo indenização por danos materiais pelos prejuízos no seu veículo contra o réu, alegando que a culpa do acidente foi o réu. Quando o réu ele é citado dessa ação e resolve se defender, ele faz uma contestação negando os fatos alegados pelo autor, negando que a culpa tenha sido dele, réu. Mas ele não para por aí. Ele abre um terceiro capítulo na sua contestação, que é a reconvenção, e além de negar que a culpa tenha sido dele, réu, ele alega que a culpa, na verdade, pelo acidente, foi do autor. E se a culpa foi do autor, ele, réu, cobra do autor os prejuízos que ele sofreu no seu próprio carro, para que o autor seja condenado a pagar os prejuízos sofridos pelo réu no seu próprio carro aí. Então, veja que nós vamos ter uma mão dupla dentro do processo. A gente passa a ter um processo de mão dupla aí. Por quê? A gente tem um pedido de indenização do autor contra o réu, culpando o réu pelo acidente. E a gente tem uma reconvenção do réu contra o autor, culpando o autor pelo acidente, e o réu cobrando os prejuízos que ele, réu, veio a sofrer dentro do processo. Então, a gente passa a ter uma mão dupla dentro do processo. E quando o juiz for sentenciar esse processo, ele vai julgar as duas. Ele vai julgar a ação do autor contra o réu, para verificar se teve culpa ou não, e teve que pagar a indenização ou não. E ele vai julgar a reconvenção do réu contra o autor, para verificar se o autor teve ou não culpa, e se vai ou não condenar o autor a pagar os prejuízos causados ao réu. É um processo só, é uma sentença só que julga essa mão dupla aí, né? A ação do autor contra o réu e a reconvenção do réu contra o autor. Gente, não é algo comum, né? Não é algo comum. A reconvenção não é algo comum, né? Mas, né, a gente encontra, assim, bastante processo com reconvenção, né? E o exemplo clássico é justamente esse, né, do acidente automobilístico. Mas veja que pode ocorrer em outro processo, por exemplo, uma ação de divórcio. O autor entra com pedido de divórcio contra o réu. Nisso, o réu concorda. Realmente, quero me divorciar. Não aguento mais esse autor mesmo, né? Não quero mais continuar casado. Beleza, isso eles concordam. Mas aí vem o réu e fala: no entanto, eu quero que o autor seja condenado a me pagar alimentos, né? Então, o autor faz um pedido de divórcio contra o réu concorda, mas o réu faz uma reconvenção contra o autor, pedindo que o juiz condene o autor a pagar alimentos para o réu. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. É uma reconvenção dentro de uma ação de divórcio, não para discutir o divórcio, mas para discutir os alimentos aí. Bom, pessoal, esse é o panorama geral da nossa peça, Defesas do Réu. A nossa peça chama-se lato sensu, né, em geral, contestação. E dentro da nossa peça contestação, a gente tem 3 defesas possíveis. A gente tem as preliminares como defesas indiretas relacionadas ao processo. A gente tem um segundo capítulo, que é a contestação propriamente dita, relacionada
ao mérito da causa, fatos, direito e pedidos. E a gente tem o terceiro capítulo, que é a reconvenção, que na verdade é um contra-ataque do réu contra o autor. Feito isso, essa parte teórica, a gente pode passar para a nossa questãozinha aí, né? Eu mandei para vocês, através da professora Letícia, né, uma questãozinha de OAB, né, que é um caso prático de contestação, e eu já adianto para vocês, com reconvenção, por isso que eu falei da reconvenção, que nessa questãozinha aqui a gente tem aí, né, uma contestação com reconvenção, e a gente vai ler essa peça, né, e montar o esqueleto dessa peça. Não vai dar tempo para a gente montar a peça inteira, mas a gente monta o esqueleto da peça aqui juntos, né? E aí vocês, depois, no aconchego do lar, né, conseguem completar esse esqueleto, preencher esse esqueleto aí. Mas, já adianto para vocês, eu depois vou mandar a peça bem mais completa. A gente monta o esqueletinho aqui, e depois eu mando para vocês a peça bem mais completa, para facilitar vocês a preencherem esse esqueleto. Bom, vamos lá? Vamos ler a nossa questãozinha aqui, para a gente poder montar o esqueleto? Olha lá, caiu na prova da OAB de 2019. Ela fala o seguinte, ó. Júlia dirigia seu veículo na Rua 1, na cidade do Rio de Janeiro, quando sofreu uma batida, na qual também se envolveu o veículo de Marcos. O acidente lhe gerou danos materiais estimados em R$40 mil, equivalente ao conserto do seu automóvel. Marcos, por sua vez, também teve parte do seu carro destruído, gastando R$30 mil para o conserto. Diante do ocorrido, Júlia pagou as custas pertinentes e ajuizou a ação condenatória em face de Marcos, autuada sobre o número 1 e distribuído para a 8ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter indenização pelo valor equivalente ao conserto do seu automóvel, alegando que Marcos teria sido responsável pelo acidente por dirigir acima da velocidade permitida. Júlia informou em sua petição inicial que não tinha interesse na designação de audiência de conciliação, inclusive porque já havia feito contato extrajudicial com Marcos, sem obter êxito na negociação. Júlia deu à causa o valor de R$1.000. Marco recebeu a citação do processo pelo correio, na qual fora dispensada a audiência inicial de conciliação, e procurou um advogado para representar seus interesses, dado que entende que a responsabilidade pelo acidente foi de Júlia, que estava dirigindo embriagada, como atestou o boletim de ocorrência, e que ultrapassou o sinal vermelho. Entende que no pior cenário, ambos concorreram para o acidente, porque apesar de estar 5% acima do limite de velocidade, Júlia teve maior responsabilidade pelos motivos expostos. Marcos possui um contrato de seguro com a empresa Safe Seguradora S.A., vigente ao tempo do acidente. Aproveitando a oportunidade, Marcos pretende obter de Júlia indenização em valor equivalente ao que despendeu pelo conserto do seu veículo. Marcos não tem interesse na realização de audiência. Na qualidade de advogado de Marcos, elabore a peça processual cabível para defender seus interesses, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Considere que o aviso de recebimento da carta de citação foi juntado aos autos na semana passada. Bom, pessoal, a gente tem que montar a peça. Bom, quem que é o nosso cliente? Quem que é o nosso cliente? Nosso cliente é Marcos. O Marcos, ele foi citado. Então, o Marcos é o réu. O Marcos é o réu. E ele quer se defender desse processo que ele foi citado. Então, ele quer fazer a sua defesa. E a defesa do réu é a contestação. Então, a gente já tem aqui, a legitimidade, que é do Marcos, e a gente já tem a peça, que é a contestação. Aí. Pessoal, como que a gente identificou a peça? A gente identificou a peça porque a questão foi expressa no sentido de que Marcos recebeu a citação. E quem é citado é o réu. E se o Marcos que recebeu a citação, o Marcos é réu nesse processo aí, E a peça
né, do réu, a defesa do réu é a contestação. Então, é assim que a gente chegou à conclusão de qual que é a peça cabível. Bom, pessoal, próximo detalhe. Essa peça só vai ser cabível se não tiver audiência preliminar, porque se tiver audiência preliminar, primeiro tem que fazer a audiência, depois a peça. E como que a gente sabe que a gente pode fazer direto a peça, contestação? Porque a questão deixou claro que não tem interesse na realização de audiência. Então, não vai ter audiência. Se não tem audiência, a gente vai direto para a defesa. Né? Então, a questão, para evitar dúvida de identificação de peça, para ninguém alegar que poderia ter a necessidade de audiência prévia, a questão já falou, ó, não vai ter audiência. E se não vai ter audiência, a gente vai direto para a peça de defesa, que é a contestação. Né? Então, foi a forma que a OAB deu para a gente, né? Os dois se acusaram, sim, né? Provando para a gente que não vai ter, né, audiência aí. Bom, pessoal, então vai ser a contestação. Mas antes da gente fazer a peça, a gente precisa saber se ainda estamos no prazo de realização da peça. E a gente viu que o prazo é de 15 dias. Será que ainda está dentro de 15 dias? E a resposta é sim, ainda está no prazo de 15 dias. Como que a gente sabe? Porque a OAB falou para a gente que o aviso de recebimento da carta de citação foi juntado nos autos na semana passada. E se foi juntado nos autos na semana passada, e nós estamos na semana seguinte, no máximo passou 7 dias, né? Que a semana tem 7 dias. E como o prazo para contestar é de 15, e só passou 7, nós ainda estamos no prazo. Nós ainda estamos no prazo. Então, a gente pode, sim, fazer uma contestação. Uhul! Né? Temos aí o legitimado, nosso cliente, o Marcos, e temos a peça, que é a contestação. Vamos começar a pensar nessa peça, então? Olha só, a contestação, ela é uma peça de defesa, dentro de um processo, que já foi ajuizado e que já está tramitando. Então, a gente vai endereçar essa peça, a gente vai encaminhar essa peça para o juiz do processo que já existe. Né? Então, o endereçamento é para o juiz do processo que já existe. A OAB, ela deu o juiz onde está o processo? O juízo onde está o processo? Deu. A demanda foi autuada sob o número 1 e distribuído para a 8ª Vara Civil da Comarca da capital do Rio de Janeiro. Então, a gente vai endereçar para o juízo da 8ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui? Então, o próximo item do esqueleto é o endereçamento. Para quem vai ser endereçado? Vai ser endereçado para o meritíssimo juízo de direito da 8ª Vara Civil da Comarca, da capital, né? Da capital da Comarca do Rio de Janeiro. Né? Igualzinho está lá na questão. A gente pode usar dessa forma, meritíssimo juiz de direito, né? Ou, né, uma forma mais antiga, mais clássica, e pode usar também, excelentíssimo senhor, né, doutor, juiz de direito da 8ª Vara Civil da capital da comarca do estado do Rio de Janeiro. Beleza, esse é o endereçamento. Esse é o endereçamento que a gente vai usar na peça. Bom, depois do endereçamento, né, a gente tem que pular aí 10 linhas e a gente vai fazer a qualificação. A gente vai fazer a qualificação. Pessoal, o que é a qualificação? Qualificação é trazer as informações para identificar o processo. Por isso, qualificação. Nós vamos qualificar, na verdade, o processo, para facilitar a identificação do processo. Então, a gente vai colocar aqui, né, o nome das partes, Marcos e Júlia, né, o nome das partes aí, Marcos e Júlia. E quando a gente fala sobre isso, né, normalmente vem a seguinte pergunta: professor, na contestação, eu vou precisar qualificar o Marcos? Eu vou precisar qualificar a Júlia? E a resposta é não. Por que não? Porque a contestação, ela é uma peça que vem depois da petição inicial.
Então, as partes normalmente já estão qualificadas desde a petição inicial. Então, a contestação que vem depois não precisa qualificar as partes, porque as partes, olha só, e esse é o termo que a gente usa, já qualificadas, né? As partes já estão qualificadas aí, então a gente não precisa qualificar. Que outra informação a gente precisa colocar aqui na qualificação? A qualificação é a identificação do processo, então a gente vai ter que colocar o número do processo, a gente vai ter que colocar o nome da ação, e assim por diante aí. Tudo extraído da própria OAB, né, da própria questãozinha da OAB. Vamos lá? Vamos fazer então? Vai ficar assim a qualificação, ó. Marcos, já qualificado por seu advogado assinado, nos autos do processo número 1, o número que a OAB deu para a gente, né? O número que a OAB deu para a gente, aquele monte de 1 lá. B, aí o nome da ação. Ação de indenização por acidente automobilístico, que lhe move Júlia, já qualificada. Se tiver uma qualificação errada, você vai alertar o juiz, né? Não é só corrigir, você vai alertar o juiz, falar, excelência, a petição inicial traz dados errados aí, né, em tal coisa, e os dados corretos são tal. Então, você não vai requalificar, você vai mais que isso, você vai indicar para o juiz que na petição inicial tem dados errados, e aí você indica o certo, né, sem problema nenhum. Mas veja, a gente não precisa qualificar, mas se a gente quiser, a gente pode, né? É o famoso ditado jurídico aí. O que abunda não prejudica, né? O que vai além não prejudica, né? Então, se a gente quiser qualificar, a gente pode, não tem problema nenhum. Na prova da OAB, a gente não costuma qualificar. Por quê, gente? Porque qualificar demora e ocupa espaço, né? Então, uma das dicas aí na hora de fazer prova da OAB é a gente economizar tempo, economizar espaço, né? Então, na prova da OAB, a gente não costuma qualificar, a não ser que, por exemplo, a questão da OAB peça, faça qualificação. Ou, olha, a petição inicial tinha dados errados. Aí a gente vai ter que, né, tornar isso claro para o juiz. Mas se não tiver, dentro da normalidade aí, a gente, na OAB, pelo menos, a gente não costuma qualificar para não perder nem tempo e nem perder espaço, né? Porque tempo e espaço são dois bens de alta grandeza e alta importância aí na prova da OAB, né? Mas se tiver dado, você pode indicar para o juiz a necessidade de correção. Então, que ele move Júlia, já qualificada, aí a gente coloca assim, ó, tramitando pelo cartório de ofício judicial respectivo, em cumprimento ao despacho de folhas tais, a gente não tem a folha, então a gente coloca tracinho, né? Se a gente não tem folha, a gente coloca tracinho. Não vai ficar inventando coisa, né? Coloca só tracinho aí para não complicar. Gente, que despacho que é esse? Esse é o despacho inicial, em que o juiz recebeu a petição inicial e mandou citar o réu. É o famoso despacho que termina com a frasezinha, cite-se, né? Que o juiz determinou a citação do réu. Citou o réu está contestando, né? Então, em cumprimento do despacho de folhas tais. Eu vou colocar aqui entre aspas para a gente lembrar. Mas não precisa pôr, né? Mas para a gente aqui, que é uma peça, né, de estudo, né, para a gente lembrar, é o despacho que escreve cite-se, é o despacho que manda citar o réu aí. Então, em cumprimento ao despacho de folhas tais, é o despacho, né, de citação, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar
contestação. Contestação. E o detalhe, tem reconvenção. Tem reconvenção. Então, a gente tem que colocar o nome aqui, ó. Com reconvenção. Contestação com reconvenção. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas como que eu sei que tem reconvenção aqui? Como que eu sei que tem um contra-ataque? Olha só, a gente já até deu esse exemplo de acidente automobilístico aqui, e aí vamos tornar isso claro. Olha só, aproveitando a oportunidade, já que o réu foi citado aí para pagar, está sendo processado pela Júlia, aproveitando a oportunidade, Marco pretende obter de Júlia indenização em valor equivalente ao que despendeu do conserto do veículo. Então, o Marcos não só não quer pagar, como ele quer que a Júlia pague para ele. Então, ele está fazendo um contra-ataque. O contra-ataque é a reconvenção. É a reconvenção. Então, é desse trecho aqui da questão que a gente consegue identificar que é necessário aí fazer um pedido reconvencional, né? Uma contestação com reconvenção. Então, a gente vai colocar aqui, apresentar contestação com reconvenção, a petição a petição inicial de folhas tais, a gente não tem as folhas, e aí a gente precisa citar agora o dispositivo da lei processual, o dispositivo do Código de Processo Civil, que prevê a contestação. Que dispositivo que é esse? Vamos pegar? Vamos pegar? Então vamos lá, né? Vamos abrir aqui nosso CPC e vamos pegar o dispositivo, né, de lei que fala sobre contestação. Né? Então, vamos pegar aqui o dispositivo de lei. Aí, vamos fazer uma busca, contestação. Bastante lento, né? Da citação, a tutela provisória, da contestação. Ele está no artigo 335 e seguintes. Então, vamos colocar consulto no artigo 335 e seguintes do CPC de 2015. Pessoal, olha só, quando a gente coloca aqui, normalmente vem a seguinte pergunta: professor, posso abreviar? Posso abreviar? Pode. Inclusive na OAB? Inclusive na OAB, não tem problema nenhum. Agora, claro que fica muito mais bonito, pelo menos aqui na qualificação, se a gente escrever Código de Processo Civil de 2015. Né? Então, pelo menos aqui na qualificação, é melhor não abreviar, fica mais bonito. Mas poder? Pode, não tem problema. Depois da qualificação, ao longo da peça, né, que a gente está fazendo, se quiser abreviar, beleza, inclusive na OAB. É até melhor, porque ocupa menos espaço. Né? Então, aí depois vocês vão abreviar sem problema nenhum. Mas pelo menos aqui na qualificação a gente escreve, né, dessa forma aqui. Então, 335 e seguintes, pelos motivos de fato e de direito a seguir exposto. Terminamos aí a qualificação, né? Terminamos aí a qualificação. Bom, e agora a gente pode entrar nas defesas. E como a gente já havia falado, né? O primeiro capítulo de defesa são as preliminares. Preliminares. Gente, nesse caso aqui, será que a gente tem alguma preliminar? Nesse caso aqui, será que a gente tem alguma coisa prévia ao mérito? Não, ela recolheu as custas, ela não quer fazer audiência, a parte é legítima, a gente não sabe nada sobre o juiz, a gente não sabe nada de fato sobre o local do acidente, né? Aparentemente aí ocorreu no Rio de Janeiro e, portanto, Vara Civil da capital é competente. Então a gente não tem propriamente nenhuma preliminar aqui. No entanto, olha só,
Ela, Júlia, quer receber os prejuízos que teve, 40 mil reais. Então, a pretensão da Júlia é de 40 mil reais. Se a pretensão da Júlia é 40 mil reais, ela tem que colocar como valor da causa os 40 mil reais. Só que a Júlia deu de causa o valor de milão. Está correto o valor da causa? Não. E a gente pode, então, impugnar o valor da causa. E a impugnação do valor da causa a gente usa aqui na preliminar, né? Então, dentro aqui do capítulo preliminar, 1.1 seria da impugnação ao valor da causa, né? A gente faz aqui uma impugnação do valor da causa. Gente, como eu disse, a gente vai montar só o esqueletão, né? E quem vai elaborar a peça depois é vocês, né? Então, vocês vão ter que impugnar o valor da causa, falando que não é milão, que é 40 mil, que corresponde à pretensão dela. E depois, né, para facilitar, eu peço para vocês que deem uma olhadinha no artigo 292 do CPC, que é quem fala sobre o valor da causa, né? Então, esse é o primeiro tema aqui do preliminar. Que mais que a gente poderia colocar aqui no preliminar? A gente poderia, se fosse o caso, por exemplo, pedir da justiça gratuita, né, ao Marcos, né? Só que, né, nesse caso aqui, seria muito forçado. Por quê? Porque a OAB não falou nada sobre dificuldade econômica do Marcos, o Marcos tem carro, né, mora no Rio de Janeiro, né? Então, a gente não tem nenhum indicativo de fato que ele está em dificuldade econômica. Então, né, até poderia, mas não, aparentemente não é o caso dessa questão aqui. A gente pediria justiça gratuita se a OAB tivesse deixado claro, falando, olha, o Marcos está em dificuldade econômica. Ó, o Marcos não tem dinheiro. Esse seria a diquinha, né? Esse seria a diquinha da OAB para a gente pedir justiça gratuita para ele. A OAB não falou nada, então acho que não é o caso. Não tem mais nada em preliminar. Aí a gente vai, ó, no tópico 2 da contestação. O tópico 2 é a contestação propriamente dita. Só que a gente não usa, né, essa terminologia, a gente não vai escrever contestação propriamente dita. A gente costuma usar do mérito da causa, né? Então, o tópico 1 é as preliminares, porque são prévias ao mérito, e o tópico 2 é o próprio mérito, né? Então, do mérito da causa, né? E aqui nesse tópico do mérito da causa, a gente vai ter que narrar fatos e a gente vai ter que narrar direitos, né? Fatos e do direito, dos fatos e do direito. Gente, nós não vamos montar a peça aqui, é só um esqueleto. Mas o que constaria aqui dos fatos? O que constaria aqui dos fatos? A gente teria que impugnar os fatos alegados pelo autor. A Júlia alegou que o réu estava em excesso de velocidade. Se a gente fica quieto, o juiz vai presumir que, de fato, o réu estava em excesso de velocidade. A gente até sabe, né? Porque a questão falou, olha, ele estava em excesso de velocidade 5% acima do permitido. Mas vamos impugnar esses fatos, né? Então, colocar aqui, ao contrário do afirmado pela autora Júlia, o réu não se encontrava em excesso de velocidade. Ou, quanto muito, tal diferença não superava sequer 5% do limite de velocidade da via. E, por isso, não é fato relevante para a ocorrência ou causação do acidente em si, excluindo qualquer responsabilidade de Marcos.
Essa é a primeira tese de defesa, né? A gente vai impugnar a alegação de excesso de velocidade. Essa é a primeira tese de defesa. Mas para por aí? Não. A gente vai colocar assim, ó. Na verdade, a integral responsabilidade pelo acidente é da própria autora Júlia, uma vez que, conforme constou do boletim de ocorrência, ela se encontrava conduzindo o veículo embriagada. E, além disso, ainda cruzou o sinal vermelho, desrespeitando a preferencial de Marcos. Sendo assim, diante de tais ilícitos e das condutas de Júlia e seu nexo de causalidade com o acidente, não resta dúvida que tal acidente se deu por culpa exclusiva de Júlia. Aí, fizemos uma segunda tese de defesa, né, falando, olha, a culpa não foi do Marco, a culpa foi de Júlia, que estava embriagada e passou o sinal vermelho. Terminou? Ainda não. Por que não? Porque veja que se não colar essa ideia de que a culpa foi exclusiva da Júlia, porque, de fato, Marcos estava acima da velocidade, a culpa do Marcos até existiu, porque ele estava acima da velocidade, mas foi muito pequena. E se a culpa é muito pequena, a gente pode pleitear que, em razão da pequena culpa, que a indenização seja reduzida. Essa é a nossa última tese de defesa. Então, vamos colocar assim? Porém, caso o nobre magistrado entender que não tenha havido culpa exclusiva da Júlia, de-se notar que eventual culpa de Marcos teria sido diminuta e pouco contribuído para a ocorrência do acidente. De modo que não é justo ao Marcos responder pela integralidade de indenização. Assim, caso Vossa Excelência entenda por condenar Marcos, que se diz apenas para debater, tal condenação deverá ser em valor muito aquém, né, muito abaixo, muito aquém do quanto pleiteado por Júlia em razão da diminuta culpabilidade de Marcos. Então, a gente, né, fez a última tese de defesa e pedindo a redução do valor da indenização. Olha que legal. A gente fala que a culpa foi exclusiva da Júlia, a gente fala que o Marcos não teve culpa, né? A gente fala que a culpa foi exclusiva da Júlia, mas se o juiz entender que o Marco ainda tem culpa, né, a culpa do Marco é muito pequena. E se a culpa do Marco é muito pequena, tem que reduzir o valor da indenização. Essas são as teses de defesa aí, né? Pessoal, bem resumido,
nós terminamos os fatos, né? De forma bastante resumida, nós terminamos os fatos. E aí a gente pode ir para o direito. Gente, aqui no direito, a gente vai abrir tópicos sobre as teses de defesa. Então, vamos lá. Primeira tese de defesa aí, da culpa exclusiva de Júlia. E tópico 2, né, da inexistência de culpa de Marcos. Inexistência ou diminuta culpa de Marcos. Esses são os dois tópicos, né, relacionados às teses de defesa. Mas terminou? Não. E aqui tem um negócio bem legal. Olha só. O Marco, a questão deixou claro que o Marco possui um contrato de seguro. Ele paga seguradora. E por que ele paga a seguradora? Porque se ele sofrer um acidente, se ele causar um acidente, em vez dele, Marco, indenizar, como ele paga a seguradora, quem vai ter que indenizar é a seguradora. Então, é interessante para o Marco trazer a seguradora para dentro do processo. Porque se o Marco tiver que pagar alguma coisa, quem vai pagar, na verdade, é a seguradora. E como a seguradora não é parte do processo, ela é uma terceira, e terceira é todo mundo que não seja parte do processo, para a gente trazer a seguradora para dentro do processo, a gente tem que fazer uma modalidade de intervenção de terceiro, que é justamente para trazer esse terceiro para dentro do processo. E qual que é a modalidade aí? Gente, nós não vamos entrar, né, na parte teórica, né, porque não cabe aqui, né? Mas qual que é a modalidade de intervenção de terceiro para trazer uma seguradora para dentro do processo? É a denunciação da lide. A seguradora safe. A gente tem que abrir um capítulo aqui de denunciação da lide à seguradora safe. E esse pedido de denunciação da lide, ele é feito com base no artigo 125 do Código de Processo Civil, né? Vocês já estudaram isso, é matéria normalmente do 4º ano, né, do curso, a denunciação da lide. Né? E ela está aqui no artigo 125 do Código de Processo Civil. Então, a gente vai ter que fazer a denunciação da lide à seguradora. A gente não tem tempo para escrever, né, isso aqui, mas aqui é que vocês vão fundamentar a denunciação da lide à seguradora. Pessoal, e com isso, a gente terminou o tópico 2, né, que é referente ao mérito da causa. E aí a gente pode abrir o tópico 3, que corresponde à terceira modalidade de defesa. Qual que é a terceira modalidade de defesa? A reconvenção. A reconvenção, que é esse contra-ataque do réu contra o autor. E a reconvenção, gente, está no artigo 345 do CPC. Então, a base aqui da reconvenção é o artigo 345 da reconvenção, do CPC. Vamos colocar aqui, de forma também bastante resumida, mas vamos colocar aqui. Olha só, a autora, Júlia, propôs a presente demanda indenizatória em face de Marcos. No entanto, como já declarado acima, no capítulo referente aos fatos, Marcos não teve culpa alguma no acidente. E, em verdade, foi exclusivamente causado por Júlia. Sendo assim, a responsabilidade civil integral pelo acidente e por todos os danos
sofridos por Marcos é de Júlia. Assim, Júlia deverá ser condenada a indenizar Marcos destes danos sofridos, que correspondem aos danos materiais pelo conserto do veículo, do seu veículo, na quantia de, a questão fala em R$30 mil. Aí, essa é uma reconvenção, né? Ó, a Júlia pediu para me condenar aí, eu não aceito, eu não quero nem ser condenado. E eu quero mais, eu quero que, na verdade, a Júlia, aquela bandida que estava bêbada, que passou no sinal vermelho, a Júlia seja condenado a pagar a indenização para mim do conserto do meu veículo. Pessoal, essa é uma reconvenção, essa é uma reconvenção. Claro que de forma muito resumida, de forma muito simplificada, mas essa é uma reconvenção. E a gente pode terminar a nossa peça, colocando aí o capítulo 4 dos pedidos finais, né? Dos pedidos finais. Vamos lá? Vamos fazer juntos os pedidos finais? Olha só, pedidos finais. Diante do exposto, é a presente contestação com reconvenção para requerer a vossa excelência, 2 pontos. Item 4.1. A citação, olha só, a citação da litis denunciada seguradora safe para, em querendo, contestar a denunciação da litis. Esse é o primeiro tópico que a gente tem que pôr. Tópico 2. Olha só. A intimação da autora Júlia para contestar. Ué, ela não é autora, ela vai contestar? Vai ter que contestar, porque ela é autora reconvinda. Reconvinda. Ela vai contestar a reconvenção. A intimação da autora Júlia para contestar, em querendo, a reconvenção supraproposta. Uhul! Né? Nós estamos contra-atacando a Júlia. E como ninguém pode ser prejudicado sem ter direito de defesa, como a gente está contra-atacando ela, ela tem que ter oportunidade de se defender, ela tem que ter oportunidade de contestar, né? Aí, só para a gente colocar no prazo, que é o prazo, né, padrão, no prazo de 15 dias. Terminamos o segundo pedido. Agora, próximo pedido. Olha só. Requerer a Vossa Excelência a correção do valor da causa de 1.000 para 40 mil, correspondente ao valor da pretensão da autora Júlia. Correção do valor da causa, Júlia. E para a gente finalizar, no mérito, requer-se, no mérito, nem colocar requer-se, porque o requer já está ali em cima, né? Então, vamos colocar aqui, no mérito, item 4.4. No mérito, o julgamento de improcedência da ação. Ou, ao menos, a redução do valor da indenização pleiteada, com condenação da autora Júlia aos
encargos de sucumbência. Gente, o que é encargo de sucumbência? Custas processuais e honorários. E para a gente finalizar, olha só, o julgamento de procedência da reconvenção. O julgamento de procedência da reconvenção para condenar Júlia ao pagamento ao Marcos da quantia de R$30.000. Terminamos? Não, porque a gente vai ter que dar o valor da causa da reconvenção. Dá-se a reconvenção o valor de R$30.000. Terminou? Não, porque a gente tem que pedir produção de prova. Protesta-se pela produção de prova, produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Beleza? Terminou? Quase. Parte final. Rio de Janeiro, RJ. A data a gente não tem, então a gente escreve só a data. Aí a gente coloca assim. Vamos colocar assim, ó, termos em que pede e espera deferimento, Rio de Janeiro, a data, e agora sim, agora terminou. Advogado, advogada, OAB, número para cima aí. Gente, essa parte final é uma parte final padrão de toda a petição, né? Todo o encerramento de petição, a gente coloca aí, né, termos em que pede, espera deferimento, o local e a data e a assinatura de advogado. E a gente conseguiu, né, fazer de forma bem simplificada, bem direta aí, né, os principais temas, os principais pontos aí de uma contestação com reconvenção, que é uma das peças, né, realmente mais difíceis da gente fazer. Eu sei que fica corrido, né, porque a gente tem só 2 aulas para comentar muita coisa, muita parte teórica, né, que a gente vai ter contato aí no começo com as questões da OAB, e as questões da OAB têm muita informação, mas o objetivo é que a gente tenha esse contato com essas peças da OAB para a gente ir acostumando, né, e conforme a gente vai aumentando, né, o nosso conhecimento, a gente vai agregando conhecimento, a coisa vai ficando um pouco mais simples, né, e um pouco mais direta, a gente vai percebendo um pouquinho a sistemática de tudo isso, né. Então, esse era nosso objetivo aí, né, apresentar esse caso para vocês, né, e montar esse esqueletão dessa peça da contestação. Gente, eu vou mandar para vocês esse rascunho que a gente fez aqui, esse esqueletão, né? Inclusive, se vocês puderem me dar um oi aí no WhatsApp, eu já mando. E eu vou mandar para vocês também a peça completa, né? Num primeiro momento, eu vou mandar só esse esqueleto aqui, né? Para vocês darem uma olhada, mas logo mais, eu mando para vocês também a peça completa aí, né? Para vocês poderem, de fato, dar uma olhada, né? Ver o que faltou na peça de vocês, comparar com o que vocês fizeram e também depois poder entregar para a professora Letícia aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação para fazer? Fiquem à vontade. Se quiserem ligar a câmera, ligarem o microfone, quiserem postar aqui no chat, né? A Sara colocou se a petição tiver alguma qualificação errada, pode, né? Que a gente já havia comentado, e o Jamil mandou que já deu um toque para a gente no WhatsApp, né? Então, eu vou tirar o compartilhamento aqui da tela, vou salvar esse rascunhão, né, esse esqueletão que nós fizemos aqui, e já encaminho aí para o Jamil, que ele deu um toque para a gente, né? Então, já encaminho aí. E depois, eu vou sim mandar para vocês a peça
mais completa, né? A peça já feita aí. Mas, né, eu gostaria realmente que, se vocês pudessem, tentar fazer, né, pensar um pouquinho a esse respeito, porque uma aula de prática, né, a gente só aprende de fato se a gente praticar, né? Não adianta nada uma aula de prática que a gente nem tente, né? Que a gente nem tente, que a gente nem olhe, né? Não tem jeito. Não tem como aprender com o trabalho do outro, né? A gente só trabalha, só aprende a prática com o nosso próprio trabalho, né? É muito mais suor do que, né? Muito mais transpiração do que inspiração, né? Então, eu agradeceria de verdade aí se vocês pudessem dar uma olhada, tentarem fazer alguma coisa, pensar um pouquinho, escrever um pouquinho, né? Que a gente só aprende a escrever escrevendo. Mas depois eu vou mandar, assim, para vocês a peça completa aí. Pessoal, então vou encerrar aqui a gravação, desejando aí um bom sábado, um bom final de semana para vocês. Acredito que a gente não tenha tido aula juntos, né, presencial, mas fico muito feliz da gente poder estar junto aqui, ainda que online, e conhecer vocês. E cruzando aí na faculdade, né, estou sempre à disposição de todos, né? Muito obrigado aí, um grande abraço. Mas a gente continua aqui, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta.